Boa noite, boa noite. Tô aqui limpando meu olho. Tá sujo. Tá embaçado. Tudo bem? Fá, Gi. Ó, vocês não falham. É isso aí. Eli. Boa noite. Vamos entrando. Boa noite, bom dia, boa tarde. Para quem faz gravado. Muitas pessoas fazem o evangelho gravado. Então, tamo junto. Tamo junto, isso aí. Mandando aviãozinho, meninas. Tô falando meninas porque até agora entrou só as meninas. Aviãozinho pros amigos, pra família. Me fala uma coisa, aproveitando, o som tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a musiquinha? Não tá conflitando a minha voz com a música? Se precisar eu baixo um bocadinho. Que eu fico meio sem noção aqui, né? Tá tudo ok, tá. Vocês estão ouvindo tanto a música como a minha voz fininha, né? Muito bom, muito bom. Então, ó, enquanto a gente tá papeando aqui, né? Fazendo esse iniciozinho, vamos pegando a água para ser fluidificada. Não esqueçam. Boa noite, boa noite. Lembrando que a nossa água tem que ser individual, tá bom? Cada um com as suas necessidades. Pode pegar um copo para cada membro da sua família. Pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, pro seu passarinho, pra sua tartaruga, pro seu coelhinho, pras plantas, pode pegar, né? Amandinha, boa noite. Amanda, dá licença. Vou explicar o que aconteceu, gente. A nossa irmãzinha aqui, a Oliveira Mandes. Hoje eu tava no shopping, ela é minha aluna. Ela tava descendo as escadas rolantes, ela e a mãe dela do lado. Ainda não esqueci. E aí eu aquela coisa, né, gente? Eu ando no shopping assim, ó, correndo. Eu desço a escada e não consigo ficar parada. Então eu desço em movimento e subo em movimento. Então você vê quem é que tá trabalhando no shopping, quem é que tá passeando. É muito engraçado isso. E aí eu tava descendo a escada rolante, aí eu vejo mãe e filha na minha frente. Cheguei pertinho assim, né, com essa voz fininha. Cheguei bem na orelha dela, dá licença. A bichinha deu um pulo, olha, que eu só não levei um tapa por Jesus. Mas como a gente deu risada, juro que eu não vou fazer isso nunca mais, gente. Juro, prometo. Que eu vou fazer assim, ó, vou cutucar. Ai, que barato. Como a gente deu risada, né, Eli? Então é isso aí, gente. Vamos lá, vamos. Mais uma vez, só lembrando da água para ser fluidificada. Eu vou falar que eu gosto de brincar, eu gosto de pregar peças. Gente, vamos lá, né? Já estamos a 5 minutos do nosso início. Boa noite para quem tá entrando, do nosso início do Evangelho. Ó, antes de eu ler então o nosso Gotas de Esperança, hoje eu quero mensagem, nós queremos, né? Mensagem ímpar. Vamos na indicação de filme. Gente, ontem eu assisti um filme. Comecei sábado, terminei ontem. Eu não vou dar o nome desse filme hoje, vou dar o nome de um outro. Lembrando que a gente sempre fala aqui dá dicas de filmes na temática espiritualista. Comecei a ver um filme ontem no YouTube. Bacana,
né? Uma história legal, imagens ok. Eu só não consegui pegar o nome do filme, porque o YouTube, ele põe aquela chamada, né, gente? Boa noite pra quem tá entrando. Ele dá aquela chamada, né, tipo uma legendinha pra chamar atenção. Poucos colocam o nome do filme logo de cara. E aí esse não tinha. Então, você vai assistindo, quando começa o filme, dá um nome, né? Em português ou em inglês, aparece o nome. Esse não apareceu, gente. Eu vou até assistir o comecinho de novo, mas eu acho que não apareceu. Mas é um filme legal. Porém, qual que é o porém desse filme, gente, que eu vou indicar pra vocês mais lá pra frente? Eu não sei se vocês já assistiram algum filme com dublagem automática. Fala aqui pra mim, quem aqui já assistiu filme com dublagem automática? Meu Deus do céu! Tem que ter uma paciência de Jó. Como é ruim. O filme fica sem vida nenhuma, né? Os atores não têm vida nenhuma. Várias falas ficam sem fala, né? A gente vê o ator mexendo a boca, mas não tem dublagem. Dublagem fora de hora, fica... Nossa Senhora! Olha, eu terminei de assistir esse filme porque a temática é o que a gente fala, o que a gente estuda, né? Mas com paciência. Eu até procurei outros canais, eu não achei, exatamente pelo fato de eu não ver o nome do filme. Mas um filme bacana, mas a dublagem automática, olha, gente, tá difícil, né? E agora a tendência é essa. Eu lembro que há mais ou menos um ano e pouco, uma aluna minha da academia, ela é dubladora. E ela veio pra mim conversando se eu podia entrar num link pra fazer um abaixo-assinado na época, né? E inclusive encaminhar pra não ter. E eu falei, não, com certeza. Com certeza. Ela me mandou o link, eu assinei, encaminhei. Mas tá aí. Porque é óbvio, né, gente? Não precisa de pessoas, né, pra fazer a dublagem. Então a dublagem, ela é automática. Olha, misericórdia. Mas tem que ter muita paciência pra assistir um filme assim, viu? Porque não tem vida nenhuma. Você perde falas, né? Enfim, mais lá pra frente eu vou indicar. Hoje, gente, anota aí. Papel e caneta. YouTube. Por que vocês repararam que eu tô dando bastante indicação do YouTube, gente? Porque na Netflix, basicamente, o que eu acho que interessa pra gente não tem mais, pelo menos por enquanto, tá? Então, ó, Ecos do Além. Ecos do Além. Tem o 1 e o 2, né? Eu achei mais legal o primeiro, o 2 também é, mas o primeiro eu achei mais legal, tá bom? Bom, depois eu dou um vistinho aqui, pra deixar que já foi passado. Então, boa noite de novo pra quem tá entrando. Vamos ler o nosso Gotas de Esperança, gente. Hoje uma mensagem ímpar, tá? Espiritualidade já tá aqui com a gente, pronta, né? Os nossos mentores, a egrégora que vai fazer todos os trabalhos. Bom dia, mamá! Bom dia não, boa noite. Bom dia é quando eu te vejo, né? Na academia. Boa noite. E os nossos, eu sempre falo isso, né, gente? Vamos sempre, em todos os evangelhos, não só durante o evangelho, de repente durante o dia, mentalizar, se comunicar com aquele seu ente querido que já partiu, convidando ele para participar do evangelho com a gente, né? E ele tendo esse merecimento, ele vai tá com a gente, ele vai estar aí junto de você na sua casa, tá bom? Então olha que legal, né? A Fê tá falando, quero isso, The Faithful, né?
um seriado delicioso, leve, bíblico. Eu falei isso ontem, comentei isso ontem com o Jair, que passou a propaganda, me falaram que é bom também. Ó, uma dica boa aqui, turma, para anotar. The Faithful. Meu inglês maravilhoso. Então, vambora aqui, ó. Espiritualidade tá prontinha, afiada para começar a trabalhar. Mensagem ímpar pra gente harmonizar o nosso evangelho. 81. Você e o tempo. Sem que perceba, você está deixando a vida carnal a cada instante. Olha que legal, a gente vai falar sobre isso hoje. Vou repetir. Você e o tempo. Sem que perceba, você está deixando a vida carnal a cada instante, né? Tudo aquilo que a nossa matéria é dependente, o nosso corpo é dependente. Sem que note, todo dia é um a menos na sua existência, né? Cada instante da carne é um a menos na sua existência. Mas, sem que você perceba, Deus trabalha por você a cada minuto. Sem que note, a vida lhe entesoura os bens constantemente. Sem que sinta, a sua felicidade está sendo tecida no infinito a todo momento. Esse infinito, gente, como é que a gente entende esse infinito? Daqui para frente, as próximas encarnações, né? A nossa felicidade está sendo tecida a todo momento. Tempo é Deus amando você. Não atrapalhe o serviço que o tempo faz ao seu benefício. Pratique bem esse tempo. Cultive o amor. Valorize a paz. É graças ao tempo que você mais se aproxima de Deus. E a gente vai falar sobre isso no nosso evangelho. É graças ao tempo que você mais se aproxima de Deus. Que mensagem maravilhosa para a gente iniciar o nosso evangelho. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar as nossas mentes. Vamos agradecer pelo dia de hoje. Chegamos ao final de mais uma jornada de trabalho, seja ela qual for, fora de casa, dentro de casa. Chegamos ao final. Estamos aqui no nosso evangelho, sejamos gratos por isso. Mentalizando a imagem de Jesus presente no nosso evangelho. Como ele diz, onde tiver um ou mais, lá eu estarei. Ele está entre nós. Agradecer aos nossos entes queridos que se encontram presentes também nos nossos lares. Que a gente possa cada dia mais entender o tempo aqui na Terra, entender o tempo de Deus, a gente sempre fazendo a nossa parte e esperando a ação divina, tendo paciência, que é uma virtude que a gente tem que desenvolver cada dia mais, e a gente está desenvolvendo com certeza, primeiro a paciência com a gente mesmo e depois com o outro, porque tudo aqui na Terra é passageiro. A nossa passagem aqui na Terra
é muito rápida. Que a gente possa trabalhar esse tempo de uma forma positiva. Primeiro pra gente e depois pro outro. Que essa energia, que essa força, que esse poder de Deus seja emanado a todos os que precisam. Visualiza agora aquela pessoa que você quer emanar essa energia de Deus, essa energia do Evangelho. Mentaliza essa pessoa feliz. Se ela tiver com alguma doença, mentaliza ela curada, com um sorriso no rosto. E agradecemos, começamos o Evangelho agradecendo a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, colocando o remedinho necessário para cada um de nós, a espiritualidade que vai harmonizar, que vai higienizar os nossos lares. A mesma coisa, manda essa energia para aquele lar que está precisando. Se você não estiver em casa, emana essa energia para o seu lar. Agradecer a espiritualidade que vai aplicar os passes, fazer os tratamentos. E damos por iniciado mais um Evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja sempre. Muito bom. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai estudar, vai ler e estudar o item 103 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, pela mediunidade do Chico Xavier, né? Intitulado Estima do Mundo. Estima do Mundo. Onde Jesus fala assim, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, né? O que dirá aos seus domésticos? Vou repetir. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Jesus. Aí vem Emmanuel explicando pra gente. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos ciosos aqui no sentido, gente, de ciúme, das suas predileções e pontos de vista no campo individual. Eu, né? Eu. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar, né? Eu começo a ter sombras na minha mente, no meu olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter, quer dizer, enfeitam, né? Que eles acham que enfeitam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, aqui na Terra, né, gente? Somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes, quer dizer, são elogios fúnebres, né? Brilhantes, que eles recebem. Os filhos do reino divino sobressaem raramente
e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado da sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. E para terminar, o discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido, será empurrado a regenerar-se para obter a redenção. É a transição planetária, A gente queira ou não, a Terra está se regenerando. Então eu vou ler as minhas considerações. Aqui nesse texto ele está falando do que, gente? Da vaidade, Da vaidade que existe ainda no coração de todo ser humano aqui na Terra, de cada encarnado aqui na Terra. É claro que uns têm mais, outros têm menos. Claro, gente? Óbvio. Uns estão trabalhando mais essa questão. Então, o que acontece com essas pessoas que têm essa vaidade exacerbada, Elas costumam buscar esses aplausos que ele fala, Esse reconhecimento do mundo. Esse mundo que ainda é material, que ainda é apegado nas paixões inferiores, nos instintos. Olha a emergência, gente, da gente trabalhar isso, Tudo isso, as paixões inferiores, esses instintos, tudo que afasta a gente de Deus, que afasta a gente das coisas de Deus. E aí, a gente, tenho certeza, todo mundo aqui, a gente que quer seguir os passos de Jesus, a gente que quer vivenciar o evangelho, os ensinamentos de Jesus, a gente precisa começar a olhar para dentro de nós, para o nosso coração, para a nossa mente e analisar de verdade, o que move a gente a querer seguir os passos de Jesus? O que move a gente a querer vivenciar os ensinamentos dele? Será que é o desejo sincero de servir, de ajudar, sem esperar essas retribuições que o mundo pode me oferecer? Sem, gente, ficar esperando, como ele fala, os aplausos, os elogios, poder, prazeres passageiros do mundo,
eu espero isso, essas coisas, quando eu vou ajudar, quando eu quero, quando eu tô nesse caminho. E a gente hoje, né, gente? Será que a gente hoje que tá tentando melhorar, não digo mudar, né? Porque não dá pra mudar. Mas a gente que tá tentando melhorar o passado, o nosso passado, para poder construir um futuro melhor, lembrando, futuro é agora, é nas próximas encarnações, né? Será que a gente tá atento nessa questão que o Emmanuel tá falando da gente ainda tá querendo, desejando a estima do mundo? É uma questão pra gente analisar verdadeiramente, né? Porque a vaidade, gente, né? Mais uma vez, a gente sabe que a gente aprende através de Allan Kardec, pelos espíritos, que tá tanto no livro dos espíritos como no Evangelho, os espíritos falam que a vaidade, o orgulho, o egoísmo são as chagas do universo. Vocês podem reparar que todo mundo que se dá mal, que cai, né? Ou é vaidoso demais, orgulhoso demais, egoísta demais. São chagas. E a vaidade, gente, em exagero, né? Ela atrapalha. Ela é um obstáculo para nossa evolução espiritual, moral, tá? Muitas pessoas, né, que querem seguir Jesus acabam se perdendo nessa caminhada, né, do trabalho do bem para ajudar o outro. E aí o que acontece, né? Por conta da vaidade, eles acabam se perdendo. A gente pode pensar aí, gente, em médiums, né? Quantos médiums se perderam? Um exemplo, eu acho que um exemplo bem típico, João de Deus, né? Médicos, como ele fala, políticos, né? Todas as pessoas que de repente se propõem a trabalhar no bem, né? A trabalhar em prol do outro, acaba se perdendo por conta dessa vaidade. Por quê? Porque eles começam, como ele fala, né, gente? Começam a querer esse reconhecimento, como ele fala, esse reconhecimento público das virtudes, né? Eu tô lá ajudando, eu tô fazendo esse trabalho voluntário, eu quero o meu reconhecimento público das minhas virtudes, né? Eu sou uma médium, eu tô ajudando, o mérito é meu, né? Porque eles acham, de modo geral, né, gente, que os méritos são única e exclusivamente deles. E na verdade não. Mediunidade é Deus, do mesmo modo que dá, tira. Inteligência, tudo, né? Tudo que eu tenho para fazer o bem pro outro, eu posso perder por conta da vaidade. E aí, como ele fala, né, gente? Quando o mundo não dá o valor e a admiração que eles acham que eles merecem, né? Que eles têm que ter, o que acontece? Vem a frustração. Eles começam, né, essas pessoas começam devagarzinho a parar de trabalhar pelo bem do outro, né? E começam a fazer o quê? A lutar pelos benefícios do mundo.
Ah, cansei, eu quero os benefícios, as vantagens. Aí vem o quê? A queda. Vem a queda na encarnação. E é difícil subir, hein? É difícil subir na mesma encarnação, né? Aqui ele fala, eu até anotei aqui, os filhos, é isso mesmo? Os filhos do reino divino sobressaem raramente e de modo geral. Quem são os filhos do reino divino, né? Que estão preocupados com o próximo, né? Enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, né? A afeição do que ocorre com o próprio pai. Quer dizer, o que significa isso, né? A gente tem que fazer o bem sem esperar retorno, sem julgamento. Ah, aquele eu não vou ajudar porque ele é assim, assim, assado. Aquele também não vou ajudar porque eu não vou com a cara dele. Ah, aquele não vou ajudar porque ele não quer trabalhar, ele não larga das drogas, eu não vou ajudar, né? Não, é sem esperar retorno e sem julgamento. A gente não tá aqui encarnados na Terra, gente, como ele fala, para receber isso. Aqui, ó, a ver, Verônica, dai de graça o que de graça recebeste, seja na mediunidade, seja no seu trabalho, o que for, né? E eu sei que você faz isso muito bem, Vê. Então, a gente não tá aqui encarnado para ficar recebendo vantagens e o reconhecimento da Terra, né? Tudo passa, gente. Tudo passa. A gente tá aqui para evoluir. A gente tá aqui, sim, para trabalhar para Jesus. Porque nós somos instrumentos de Deus, de Jesus. Deus vai usar a gente para ajudar o outro, né? E eu tô aqui também para quê? Para evoluir. A batalha, gente, não é contra o outro, é contra mim mesma, é contra os meus defeitos, né? As minhas más tendências, as minhas sombras. Essa é a minha batalha diária. Daí, enquanto a gente ficar preso nessa estima do mundo, esperando vantagens, benefícios, meu irmão, minha irmã, a gente vai reencarnar muitas e muitas vezes. Sofrendo, até a gente entender o verdadeiro sentido da nossa encarnação aqui na Terra. Eu até separei eu não vou ler, tem a leitura aqui do Evangelho, gente, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. No YouTube tem esse capítulo aqui que a gente já fez o Evangelho dele, que tá no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Item, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre, que ela é uma rainha da Inglaterra, uma rainha da França, né? Que ela fala assim, ó, o orgulho me perdeu sobre a terra. Tá? Essa mensagem, gente, foi ditada na França, né? Em 1863. Acho que não tem o nome dela aqui, não. Só tá uma rainha, é uma mensagem dela, né? Uma rainha da França. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre, quando ela desencarna, né? Nada.
absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. A realeza, né? Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Olha só, quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, olha, me arrepia só de ler, homens que eu acreditava bem pequenos e que eu desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então, eu compreendi a esterilidade, a imortalidade, né? Das honras e das grandezas que se procura com tanto desejo sobre a terra. Olha que doido, gente. Ela era uma rainha aqui na terra, na França, e no plano espiritual, ela foi recebida por homens humildes, pobres, que ela fala que eles estavam acima, bem acima dela na hierarquia espiritual. Quantas pessoas vivem assim aqui na Terra, gente? Né? Em busca disso. E quando desencarnam, quando passam para o outro lado, vem a decepção. E aí, caminhando pro final, gente, esse último capítulo, só pra gente ficar bem certo, né? Que fala assim, ó, que ele fala assim, é ilógico, quer dizer, não tem lógica nenhuma a gente disputar a estima de um mundo, né, da Terra, que mais tarde será compelida a se regenerar. Ou seja, se a gente quiser fazer parte da Terra, de uma Terra regenerada, que está numa transição planetária, que vai sim se tornar um planeta melhor, a gente precisa trabalhar igual aos espíritos que vão habitar essa terra. Porque quem não tiver na vibração da terra regenerada, não vai voltar para cá. Milhares de espíritos já estão sendo degradados para planetas inferiores. Então, o nosso planeta está em transição. A gente não pode mais ficar nessa gana da matéria, presos na matéria, preso no que é passageiro. A gente tem que trabalhar a partir de agora, gente, né? Como se diz, nós estamos na nossa melhor encarnação, tá? De décadas atrás, né? Como eu falei, milhares já não estão voltando mais para cá. E nós estamos na nossa melhor encarnação. A partir de agora, ou a gente volta para a Terra ou a gente não volta. Então a gente precisa trabalhar para servir, para amar. Lembrando, gente, que esse amar, ele é gigante, né? A gente não tá falando de amar aqui pai, mãe, filho, filha, marido, irmão. Não. É o verbo amar que é infinito. Ajudar, perdoar. A gente tem que trabalhar para nossa transformação moral, né? Como a gente falou lá no início, a gente tem que lutar contra as nossas sombras, contra as nossas más inclinações, para assim a gente se transformar moralmente.
E para finalizar, sem aplausos, né? Sem ficar esperando essa estima do mundo. Esse, gente, é o verdadeiro caminho para nossa felicidade. É o verdadeiro caminho para nossa evolução espiritual, tá? Então, para a gente finalizar, eu vou ler 2 questõezinhas do nosso Livro dos Espíritos, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, rapidinho. E hoje tem vídeo, porque o Instagram desbugou, voltou a deixar... Era problema provavelmente sim do Instagram, porque eu não sei se eu comentei com vocês, né? Eu desinstalei e instalei de novo, não tinha adiantado nada, aí essa semana voltou, tá bom? Então, questão número 30 e 31, estamos no capítulo Propriedades, quer dizer, Elementos Gerais do Universo, né? No item Propriedades da Matéria. Questão número 30, Allan Kardec pergunta assim, ó. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? Eles respondem, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Quer dizer, gente, a matéria, ela existe em formas, estados diferentes, né? O que a gente sabe pelos nossos sentidos, né? Tato, o nosso olho, o nosso cheiro, o nosso gosto, né? O que a gente sabe pelos nossos sentidos, gente, que ele quer dizer, né? É uma parte muito pequena da realidade que a gente conhece, né? Eu me lembro muito, gente, de relatos de EQM, de experiência de quase morte, que inclusive tem no canal Afinal, O Que Somos Nós, do YouTube, maravilhoso. Todos, gente, todos os relatos, as pessoas falam isso, que no plano espiritual é completamente diferente. Cores, é tudo diferente. Questão número 31, Allan Kardec pergunta assim, por que é diferente, gente? Só para fechar, né? Porque aqui o nosso espírito tá preso na matéria, tá preso num corpo material. No plano espiritual, não. É tudo real. Por que a gente fala? A vida real não é aqui, é o plano espiritual. Questão número 31. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Aí eles respondem, das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. Quer dizer, gente, é como se a gente tivesse... Deixa eu pôr aqui para não perder. É como se a gente tivesse várias peças, né? Que quando elas são combinadas de maneiras diferentes, formassem objetos diferentes, né? Mais ou menos isso. Tá bom? Então, vamos pro nosso filminho. Vamos passar nosso filminho. Ele é rápido, acho que ele tem 50 segundos, tá? E caminhamos pro final, para nossa oração. Aqui é um vídeo, gente, de Jesus reclamando com a mãe, né, Maria. Você vê Jesus. Deixa eu dar uma pausinha aqui na música para não atrapalhar no som. É rapidinho. Eles pedem coisas terrenas, posições de prestígio, à minha direita, à minha esquerda, na glória. Eles se ofendem quando eu mostro humildade e deferência aos pobres deste mundo, em vez de, não sei, transformar os soldados romanos em colunas de sal. Eles são humanos, o que você esperava?
Eu também sou humano. Eles não têm culpa. São simplesmente incapazes. Eles pedem coisas terrenas. Posições de prestígio à minha direita. Somos humanos, né? A gente tá sempre querendo, pedindo, né, pra Jesus, querendo a parte material, como a gente fala, né? Poder, posições, fama. Somos humanos, mas nós estamos aqui na Terra para melhorar isso, para evoluir. Como ele fala, para se tornar soldados fortes. Tá bom? Então vamos finalizar. Vamos fechar nossos olhos. Respira fundo. Respira pensando em paz, em amor. Que a gente tenha no nosso coração a gratidão, mais uma vez, sempre. Que a gente possa reconhecer que tudo que a gente tem vem de Deus. Que a gente possa trabalhar agora, nessa encarnação, não deixar para a próxima a nossa vaidade, os nossos desejos carnais, materiais. E que a gente possa seguir Jesus, praticar os ensinamentos do Mestre no nosso cotidiano, porque a gente quer, porque a gente tem esse sentimento de servir, de ajudar nos nossos corações, mesmo tendo vaidades, sim, mas que não são maiores do que a vontade de ajudar. Pelo simples fato de ajudar, de querer fazer o bem, sem esperar nada em troca, nem um simples obrigado. É ajudar, é fazer o bem e seguir o nosso caminho. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas. Agradecemos a espiritualidade que já higienizou os nossos lares, já fez os tratamentos, aplicou os passes. E com esse alimento forte, sólido de Jesus, a gente vai enfrentar mais uma semana de desafios. E vamos estar junto aqui de novo, em mais um evangelho. E finalizamos com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Amém. Muito bom. É isso, gente. Finalizamos. Deu certo o nosso filminho. Compartilhem o nosso evangelho. Curtam, comentem. Quanto mais movimentação, mais ele é indicado pelo Instagram, né? Gratidão, gente. Uma semana maravilhosa para todo mundo, viu? E a gente vai se falando durante a semana, tá bom? Até segunda-feira. Um beijo, gente. Amo vocês de todo o coração, viu? E vamos praticar o bem. Quem recebe o bem é a gente, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Boa semana.